Olá, o Sim Notícias está começando trazendo as principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: protesto reúne milhares de linharenses nas ruas. As manobras radicais do Wheeling reúne motociclistas aqui em Linhares. Continua a vacinação antirrábica em todo o estado do Espírito Santo. O estacionamento rotativo em Linhares é o assunto da nossa entrevista de hoje. E as últimas informações do Linhares Futebol Clube com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O movimento Vem Pra Rua, que levou milhares de brasileiros a protestar contra o governo, atraiu manifestantes também em Linhares na tarde deste domingo. A concentração foi na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. De acordo com os organizadores, mais de 3.000 pessoas participaram do protesto. Como em todo o Brasil, o verde e o amarelo deram um tom dos protestos em Linhares. Com frases de "Fora Dilma" e orgulho de ser brasileiro, os manifestantes se concentraram por volta das 4 horas da tarde na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, eram cerca de 2.000 pessoas, mas, segundo os organizadores, o público foi de mais de 3.000 participantes. Gente de todas as idades, desde os pequeninos até os mais idosos. O linharense fez questão de se unir aos milhares de brasileiros país afora e foi às ruas protestar. Enquanto a maioria se organizava para preparar o protesto contra os juros e a alta dos impostos, os vendedores ambulantes aproveitavam o calor de domingo para faturar. Com tanta gente aglomerada, a Polícia Militar reforçou o número de homens para garantir a segurança, mas nem precisou. De maneira pacífica, os manifestantes seguiram em passeata pelas ruas do centro de Linhares. Com faixas e cartazes contra a corrupção e pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff, os milhares de linharenses fizeram um grande barulho pela rua Monsenhor Pedrinha. A frase "Vem pra rua" e o grito de "Sou brasileiro" viraram refrão para as milhares de vozes que participaram do protesto. Depois de uma parada em frente à antiga sede da Câmara Municipal, a multidão retornou para a Praça 22 de Agosto, onde o movimento terminou já no fim da tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar, não houve nenhuma ocorrência envolvendo os manifestantes. Em São Mateus também houve protestos. Centenas de pessoas se concentraram às margens da BR-101 no bairro Boa Vista. Mais uma vez, o verde e amarelo chamou a atenção. Os manifestantes exibiram faixas e cartazes pedindo o fim da corrupção e menos impostos. As manifestações em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, aconteceram logo pela manhã deste domingo. A gente vê as imagens em muitas bandeiras do país. Centenas de pessoas percorreram as principais ruas e avenidas na parte da manhã, justamente para mostrar a indignação com o atual cenário político e econômico do Brasil. Em Vitória, a capital do estado, o protesto reuniu mais de 100.000 manifestantes, segundo a Polícia Militar. A concentração aconteceu na Praça do Papa e na Reta da Penha, em frente à sede da Petrobras. Já em Vila Velha, um grupo saiu da Praia da Costa, e seguiu rumo à Praça do Papa. As pistas da Terceira Ponte foram liberadas e as cabines de pedágios foram lacradas. A Praça do Papa, em Vitória, se pintou de verde e amarelo. Logo no início da tarde de domingo, os capixabas começaram a sair de casa e as ruas foram tomadas por manifestantes. A concentração começou às 3 horas da tarde e nas primeiras horas de protesto, a Polícia Militar contabilizou que 15.000 pessoas estavam reunidas na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Esse número logo aumentou depois da chegada dos manifestantes de Vila Velha. Milhares de pessoas atravessaram a pé a Terceira Ponte e se juntaram aos manifestantes que já estavam na Praça do Papa. O Dirceu, esse senhor de 70 anos, pegou a estrada e veio de outra cidade para participar do protesto. Moro em Aracruz, mas não importei com a distância não. Eu vim aqui balançar minha bandeira, mostrar meu protesto. Eu vim pedir mais moralidade no nosso sistema político, a gente não passar nessa cidade, não passar os problemas que nós estamos passando hoje no futuro. A manifestação transcorreu de forma pacífica e com a presença maciça de policiais.
Um grupo se manifestou em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha, e depois também se juntou à multidão que se concentrava na Praça do Papa. O número de manifestantes, segundo a PM e a organização, passou dos 100 mil. Com 3 trios elétricos, os organizadores entoavam palavras de ordem e cantaram o hino nacional. O movimento, em Vitória, seguiu a pauta dos protestos que aconteceram em várias cidades do Brasil. Os principais pedidos foram o fim da corrupção e a saída da presidente da República. É um protesto nacional, organizado pela sociedade brasileira, através das redes sociais. A nossa pauta é a saída imediata da presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido dela, do poder. É um partido que usurpou a nossa maior empresa, quebrou a Petrobras, envolvendo ela em diversos escândalos de corrupção. Faixas e cartazes não faltaram para acompanhar os gritos de ordem e trouxeram diferentes pedidos. Houve até quem levasse um quadro negro para poder escrever várias vezes. Eu vim pedir liberdade, eu vim pedir emprego, tá? Postura de verdade, né? Corrupção, que é geral essa corrupção em todos os níveis. Não é só Petrobras, nós sabemos que não é só Petrobras. Deu para ver aqui muita gente, muitas famílias, crianças, adolescentes, gente jovem. Eu estou aqui até com a Sara. Sara, por que você veio nesse protesto hoje? Então, eu acho assim, de suma importância, sabe? Principalmente nós jovens, participarmos desses movimentos que, assim, tem como principal objetivo mudar o país, que é o que está precisando, né, gente? Eu acho muito importante que todo mundo participe, sabe? Mostrar a força do país, porque unido a gente consegue o que a gente está querendo. O que se viu em Vitória foram caras pintadas cada vez mais jovens, como as pequenas Raíssa e Beatriz, de 1 ano e 3 meses de idade. Para o pai, elas tiveram a primeira lição de cidadania. A gente acreditava que seria uma manifestação pacífica, e para fazer parte da história delas, né? Que é uma época marcante, a gente sabe que é um acontecimento que está por vir, a gente espera sempre de mudança, melhoria, e isso vai fazer parte do futuro delas, que essas melhorias vêm para elas principalmente. Um novo ponto de distribuição de energia elétrica para a região norte do Espírito Santo está sendo construído aqui em Linhares. A estação irá ligar o município à usina de Mascarenhas, em Minas Gerais. O objetivo é aumentar a capacidade de distribuição de energia no norte capixaba. Caminhões e máquinas preparam o acesso ao novo ponto de distribuição de energia elétrica em Linhares. O terreno pertence à Furnas Centrais Elétricas, que pretende reforçar o fornecimento de energia na região norte do estado. A nova linha de transmissão terá extensão de 95 quilômetros, desde a usina de Mascarenhas, em Minas Gerais, até o município de Linhares, passando por Baixo Guandu, Colatina e Marilândia. Serão investidos mais de 70 milhões de reais na obra, que visa criar um novo ponto de fornecimento de eletricidade e garantir o funcionamento adequado do sistema, que a cada dia aumenta a demanda. De acordo com a assessoria de imprensa de Furnas, a linha de transmissão Mascarenhas-Linhares terá a capacidade de transmissão de 230 kW. A previsão era de que a obra ficasse pronta até o final de 2014, mas por conta do atraso na liberação da licença, o prazo foi prorrogado. Essa obra vem em boa hora justamente para atender a essa demanda que é cada vez maior por conta da indústria e, claro, também das residências que têm sido construídas. O consumo é cada vez maior aqui na região. A obra realmente é muito bem-vinda. Vamos saber como fica o tempo em toda a região nesta terça-feira. A terça-feira será com variação de nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 35 graus em Linhares. Colatina, mínima de 20, máxima 36. São Mateus, mínima de 21, máxima 33 graus. Já em Vitória, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, continua a vacinação antirrábica em todo o estado. Daqui a pouquinho a gente volta. A campanha de vacinação para cães e gatos continua até o dia 7 de abril em todo o estado. A Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da vacinação contra a raiva. Quem perdeu o dia D da campanha pode procurar aqui em Linhares o Centro de Controle de Zoonoses, que fica no bairro Três Barras. Os animais que podem receber a vacina são cães e gatos com idade igual ou superior a 90 dias. Já os que não foram vacinados contra a raiva pela primeira vez podem receber a dose de reforço entre os dias 21 a 30 dias após a primeira dose. Agora vamos conferir a cotação do café. Veja os números.
Arábica tipo 6, cotado a R$ 422 a saca. Arábica 7, R$ 307. Conilon tipo 7, cotado a R$ 291 a saca. Um tipo de esporte que mistura adrenalina e frieza dos praticantes. O William, que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, está no Brasil desde os anos 90. Apesar de pequeno, em Linhares já existe um grupo que é adepto destas verdadeiras loucuras sobre duas rodas. Um tipo de esporte sobre duas rodas em que o assento da motocicleta é um mero acessório. O melhor desempenho é para quem consegue desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora nas manobras para lá de radicais. Esse esporte é o wheeling, que apesar de ser praticado há pouco tempo no Brasil, já tem seguidores aqui em Linhares. O encontro da categoria, realizado neste domingo no bairro Três Barras, atraiu centenas de pessoas. Se o ronco dos motores já é suficiente para chamar a atenção, então o que dizer dessas verdadeiras acrobacias sobre duas rodas? O celular na mão é para não perder nenhum detalhe de cada movimento dessas máquinas. O wheeling é um tipo de esporte que exige força e equilíbrio. O grupo de praticantes de Linhares treina todos os domingos. Tudo para conseguir representar à altura a modalidade na região. Tem vindo sim, está vindo crescendo aí, entendeu? Não só aqui em Linhares, como em vários estados. Ele foi um esporte que começou no estrangeiro, né? Agora no Brasil está sendo bem realizado, tem até campeonatos, federações. Batizado de Terreirão Linhares, o grupo liderado pelo Igor conta com 5 praticantes de wheeling. Ele diz que o treinamento é fundamental para o sucesso no esporte e que o grupo linharense está aberto a novos adeptos. Tem que praticar, não é muito fácil. Primeiramente você tem que aprender a controlar o freio para depois ir adequando as manobras. Agora, para quem de repente está assistindo a reportagem e se interessar em aderir ao grupo de wheeling aqui de Linhares, o que tem que fazer? É só comparecer aos finais de semana lá no fórum, ao lado do fórum, é o local que a gente treina, né? E a gente vai estar passando sempre as instruçõezinhas básicas para aprender. A equipe linharense participa da próxima competição de wheeling no pavilhão de Carapina, na Serra Grande Vitória, no dia 19 de abril. Tem que treinar muito e ter muita coragem também, né? E a gente continua a falar de esporte, só que desta vez o assunto é o futebol. Os detalhes com o nosso cronista, Altemar Félix. É com você, Altemar. Cláudio Henrique, essa semana é decisiva para o Linhares Futebol Clube no Capixabão de Futebol 2015, depois dos resultados do último final de semana. E um deles tem tudo a ver com o Linhares. O Vitória empatou com o Real Noroeste 1-1, somou mais um ponto e passou à frente do Linhares na tabela de classificação da Chave Norte. Agora está no G3, no grupo dos classificados. Terceiro colocado, e o Linhares é quarto. Portanto, o Linhares tem que vencer ou vencer o Vitória no próximo sábado no Campo do América, às 15h, para garantir classificação para a próxima fase da competição. Vantagem do Linhares é que o jogo é aqui, em casa, em Linhares, no Campo do América. Desvantagem, o Vitória joga pelo empate e o Linhares tem que vencer. E outro problema para o Linhares é que o técnico Aridelson Bianchi conta com pelo menos 10 problemas, entre contusões e jogadores com cartões. Um deles é o caso de Gugu. E por que Gugu é importante? Por causa desses lances aí, ó. Depois que entrou, Gugu sempre balançou as redes. Pois é, vocês viram aí os lances do Gugu. Desde que começou como titular no Linhares, ele só tem feito isso aí em cada partida, sempre deixando o seu golzinho. Mas o Aridelson precisa de mais gente, precisa do elenco completo do Linhares para o jogo deste sábado.
Enquanto isso, toda a comissão técnica e diretoria mandam um recado para a torcida. Vamos lotar o Campo da América neste sábado. O time vai precisar. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, na nossa entrevista, vamos falar sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre o estacionamento rotativo no centro de Linhares. A gente já volta. Até meados deste ano, o sistema de estacionamento rotativo em ruas e avenidas do centro de Linhares deve começar a funcionar. A medida é para acabar com o problema da falta de vagas nas principais ruas do centro da cidade. Segundo a Prefeitura de Linhares, a implantação do rotativo no centro da cidade vai ocorrer por etapas. A cobrança começará na chamada Zona Azul, formada pelas avenidas Governador Carlos Lindenberg, Augusto Calmon, Augusto Pestana e Augusto de Carvalho, onde a dificuldade para encontrar uma vaga é maior. Na Zona Amarela, o rotativo passará a valer 90 dias depois da implantação das etapas anteriores. Este setor contempla as ruas Rufino de Carvalho, Professor Jones, Avenida João Felipe Calmon e Rui Barbosa. De acordo com as regras, o estacionamento rotativo no centro de Linhares vai valer de segunda a sábado em horário comercial. A proposta inicial é de que o valor da hora no estacionamento custe entre R$ 1,50 e R$ 1,85. Também há o interesse de integrar o comércio local ao projeto, com a comercialização de tickets de estacionamento nas lojas. Pois é, já há muito tempo se esperava esse estacionamento rotativo, principalmente no centro comercial ali de Linhares. Essa dificuldade é grande, já há muito tempo o linharense sofre com esse problema. E para falar um pouquinho mais sobre a implantação do rotativo na cidade, nós recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Paneto. Tudo bem, secretário? Tudo bom, Cláudio? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o que está faltando para começar a funcionar efetivamente? Estamos recebendo essa semana o último estudo do Plano de Mobilidade Urbana. A gente aguarda apenas a conclusão do número de bicicletas, de bicicletários, porque a empresa que for assumir a operação do estacionamento, ela vai ter que prover também, gratuitamente, isso é importante deixar claro para o morador de Linhares, as vagas de bicicletas. Bom, isso é uma forma de incentivar o linharense a usar também a bicicleta, é isso? O estacionamento rotativo ele faz parte de um projeto de mobilidade urbana. Então, o que acontece? As ciclovias vão interligar ao centro da cidade, então o trabalhador, o linharense que vier para o centro da cidade com a sua bicicleta, ele tem que um local para guardá-la. Então agora sim, ele terá um bicicletário, algo moderno, que ele vai poder lá, como dizem, né, prender sua magrela e trabalhar em paz. Os moradores ali dos bairros Aviso, Araçá, Shell, são os bairros mais próximos ali do centro, deve facilitar muito a medida como essa, né? Claro, facilita muito. Inclusive, até o final desse ano, a gente já interliga integralmente o bairro Interlagos ao centro da cidade com ciclovia. Secretário, é exatamente isso que eu queria falar. Vamos ter o bicicletário, mas aí tem que se investir mais em ciclovia também, né? Justamente para facilitar essa... Nós temos uma faixa de 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas, mas a nossa meta é chegar até o final do governo com 200 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias implantadas. A topografia de Linhares ajuda muito nisso, né? Linhares tem tudo para ser uma cidade moderna, pioneira nessa questão de ciclovias e ciclofaixas, né? Em algumas cidades do mundo, Cláudio, você tem hoje verdadeiros hotéis, né? Você chega, guarda sua bicicleta, entra num banheiro limpo, toma um banho, troca de roupa e vai trabalhar. E assim na hora de voltar do trabalho. Agora, por que para os carros, né, o estacionamento rotativo para os carros vai ser feito por etapas? A gente vai ver ali que vai começar por algumas ruas, depois vai sendo ampliado o raio de cobertura. Por que foi feito assim? Na verdade, a gente vai começar pelo aquele centro nervoso ali, né, onde as vagas são mais escassas. Nós temos um número ali de 800 vagas, que é uma área muito complexa, você dá várias voltas para estacionar. Então a gente começa ali e a população e o usuário ele vai se acostumando com o sistema. E com o tempo, com o passar do tempo, em torno de 90 dias após a implantação de uma zona, a gente vai abrindo para outra, para a terceira, até nós termos aí praticamente todo o centro da cidade com o rotativo implantado. Secretário, o que acontece hoje que gera muita queixa, muita reclamação de quem vai ao centro apenas para pagar uma conta ou comprar algum produto, é exatamente perceber que alguns carros são estacionados pela manhã e só são retirados à noite. Mas para quem mora lá no centro, como é que fica a situação?
Quem mora no centro, nós estamos aí já com o estudo muito bem adiantado, muito provavelmente o morador dessa região ele vai ter uma vaga por imóvel residencial, né? Então ele vai ter uma vaga e ele vai ter um perímetro que ele vai poder manter o carro estacionado, desde que, claro, ele comprove que no seu prédio não tenha garagem e que o seu prédio é uma edificação antiga, né? Que não atende às normas do plano diretor municipal atual. Hoje já não é possível mais construir qualquer empreendimento no centro de Linhares ou na cidade como um todo sem ter a garagem. Hoje não é possível, se alguém construir qualquer empreendimento hoje comercial ou residencial em Linhares, claro que de um padrão, sem garagens, o empreendimento com certeza vai estar ilegal. Irregular. Agora, é uma maneira mais justa, né, de atender esse anseio da população. Como eu disse, a dificuldade, você vai ao centro para resolver pequenas coisas e acaba tendo que deixar o carro muito distante, às vezes, de onde você precisa ir, né? Acho que é uma forma de corrigir uma injustiça já de um bom tempo, né? Hoje nós temos uma moeda muito valiosa que é o tempo, né? Então, quando você tem a rotatividade das vagas, você vai fazer uma compra, pagar uma conta, assinar um documento, fazer um depósito rápido no banco, então você consegue. Então, na verdade, o rotativo, que o nome já diz, né, Cláudio? É rotativo. Então, usou, passa para outro. Você começa, exatamente, tanto que o período máximo de permanência de um veículo na vaga são de 3 horas. Passou disso, tem que ser rebocado. Tem que ser retirado daquela vaga, colocado em outra vaga, mas naquela vaga, somente 3 horas. Perfeito. Secretário, a gente fala de mobilidade urbana. Estão previstas, além destas medidas, outras ações para melhorar o trânsito? A gente viu algumas intervenções, né, que tivemos aqui no bairro Conceição, mudança de sentido de circulação de veículos. Né? Muita gente tem elogiado, algumas pessoas são contra. Ali na Getúlio Vargas melhorou muito, né? Se vê ali que melhorou muito o fluxo de veículos ligando Interlagos, passando pelo Shell até o centro da cidade. Estão previstas medidas para outros bairros, outros locais aqui da cidade também? Sim, o plano ele é muito completo, né? Vão ter ruas que vão ter o seu fluxo invertido, vão ter ruas que, como sugestão da consultoria, devem ser fechadas para uma via. Né? Linhares tem uma característica peculiar, né? É uma cidade de ruas largas, espaçosas, mas nós temos muitas esquinas. Então, é nítido que em Linhares nós não temos o que os especialistas chamam de vias arteriais, que é aquela via onde você pega o seu carro e trafega no maior parte do tempo sem ter que parar. Então, essas vias nós vamos ter que colocar placas de pare naquelas vias transversais e também atuar em umas coletoras. Obras iminentes que estão saindo, quem quiser conhecer ali no Norte-Sul, né, na Avenida Atílio Ciulim, já tem 2 quilômetros já de vias abertas, então muito em breve nós vamos sair do centro, vamos até o Canivete sem precisar passar pela BR-101. Além de ser um trajeto muito mais seguro, eu tenho certeza que é uma das vias mais belas da cidade, que tem como cartão postal Alagoas do Paraná. Perfeito. Em relação à BR-101, havia aí o projeto, pelo menos há o projeto de implantação das 3 passarelas, né, de mais 3 aqui na cidade, só que a primeira já foi, a prefeitura suspendeu a licença, né? Por que isso aconteceu? Cláudio, a ECO protocolou o projeto, né, com as partes estruturais das passarelas. Quando o projeto teve o seu trâmite, nós recebemos a manifestação de diversas entidades, a Federação das Associações de Moradores, a Associação de Moradores do bairro da Conceição, diversos empresários, CDL, e alguns questionavam a própria existência da passarela, outros questionavam a utilidade da passarela, outros ainda questionavam que precisa-se sim de passarelas, mas não naqueles locais indicados pela ECO. Então, como forma da gente ouvir melhor, ouvir a população, nós convocamos uma audiência pública, ela está sendo convocada hoje, ela vai acontecer no dia 31 de março, às 19 horas, no auditório da Facel. A comunidade está toda convidada. Está toda convidada, vai ser muito importante a participação, até mesmo porque vai ser uma espécie de consulta pública. Né? A opinião que a população der ali é que vai valer. A opinião que prevalecer, a administração vai respeitar e vai seguir. Pois é interessante que a gente tem 2 passarelas já funcionando, mas são pouco usadas essas passarelas que já existem. Né? Agora é ouvir a população e saber a opinião que ela tem. Né? As pesquisas de pare e siga, nós fizemos umas pesquisas de pare e siga depois das movimentações. Realmente o nível de utilização das passarelas existentes é baixíssimo. É claro que não há como negar a segurança que elas oferecem, né? Justamente porque você passa
por cima ali onde cruzam os carros, onde passam os carros, traz mais segurança, mas há uma distância longa a se percorrer e muita gente não quer perder tempo, como o secretário mesmo disse. Vamos ouvir então a população, né, secretário? Claro. Saber o que ela pensa. Voz do povo. Bom, muito obrigado pela presença, secretário de Desenvolvimento Rodrigo Paneto. Obrigado, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir e ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para você mandar a sua sugestão de pauta já aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a essa entrevista, as nossas reportagens no nosso canal no Facebook, nas redes sociais. Ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.